Vamos lá? Olá, gente, tudo bem? É uma honra novamente estar aqui pela frente de fortalecimento de LPI, né? Nossa frente nacional de fortalecimento de instituições. Estamos aqui podendo novamente conversar com todos vocês. E o assunto hoje ele é bem pertinente, né? Nós vamos falar sobre responsabilidade técnica. Eu sou Silvana Lamers, sou do Rio Grande do Sul, sou gestora de instituição de longa permanência há mais de 20 anos, também sou graduada em enfermagem, tenho uma formação psicanalítica, atuo em várias frentes de instituição, tenho uma pós-graduação em psicopedagogia e hoje sou especialista em tanatologia. Esse tema ele é um tema que aguça muito a curiosidade e à medida que as pessoas vão agregando à frente, né, e se fortalecendo realmente através da nossa frente, é um tema que vem sempre muito à tona, responsabilidade técnica. E uma pergunta que nunca quer calar, né, que fazem para todos nós da frente, é o que cobrar quando esse RT ele é de contratação, né? Diferente de algumas instituições que o gestor tem uma formação em ensino superior e vem ao encontro fazendo então a sua ILPI, alguns RT são contratados, né? Assim como eu também sou contratada numa instituição também. E a pergunta sempre é em torno disso, assim, o que nós devemos cobrar, o que nós devemos então pedir a esse funcionário para que ele possa circular como RT e o gestor, de certa forma, não perca então o seu controle, o seu cuidado como proprietário dessa instituição. Então é esse o tema que nós vamos falar aqui com vocês. Bom, primeiro, nós já sabemos, né, a necessidade de um RT, de um responsável técnico, né? Em primeiro lugar, ele precisa ter ensino superior, embora as nossas legislações atuais não orientem especificamente qual é a formação, nós sempre temos que ter em mente que esse RT precisa ter uma formação de acordo com a necessidade da nossa ILPI. Bom, primeiro então, necessidade de um RT pela própria legislação, né? Nós não podemos ter uma ILPI sem que haja um responsável técnico sobre as coisas que acontecem dentro da nossa instituição. Segundo, porque vai demarcar um território profissionalizado, porque muitas vezes nós vemos, né, fechamento de LPIs onde não há uma profissionalização dessa assistência. Em terceiro lugar, vai ampliar e liberar o gestor para fazer de fato a administração do seu negócio, da sua empresa. Eu sei que algumas pessoas não gostam que a gente traga a questão da LPI como negócio, mas nós precisamos entender que ela funciona como uma empresa e que necessariamente precisa ter essa liberação do gestor para que faça essa coordenação. Em quarto lugar, vai responsabilizar os cuidados prestados dentro dessa LPI. A partir do momento que eu, como familiar, entrego o meu idoso a essa assistência, eu preciso que haja uma responsabilização. E é por isso que se chama responsável técnico, né? Porque há uma responsabilização dessa assistência. Ampliando então esse olhar, a responsabilidade técnica tem na RDC 502 de 2021, né, nossa famosa 283 reformulada, a orientação dessa necessidade de responsabilidade técnica, embora ali não haja especificamente qual é a formação desse profissional. Nosso Estatuto do Idoso, né, que traz todas as diretrizes também, inclusive de responsabilidade do diretor. E nós temos aqui uma resolução do Conselho Federal de Enfermagem, que é a 0509 de 2016, que vem nortear quando existe nessa LPI um serviço de enfermagem composto através de um protocolo de serviço de enfermagem. Então, nós precisamos ter assim em mente a observação da caracterização da nossa ILPI, porque aí essa polêmica ela cai. A partir do momento que nós sabemos quais são os enfoques dessa assistência, essa questão da caracterização vai nortear
qual é o profissional que de fato eu preciso que esteja encabeçando essa equipe multidisciplinar. Bom, então quais são de fato as principais, os principais RTs que circulam atualmente nas nossas ILPIs? Em primeiro lugar, os enfermeiros. Eu tenho praticamente certeza que de forma maciça, os enfermeiros então se responsabilizam por essa instituição. Primeiro, porque existe, na própria legislação do Conselho Federal de Enfermagem, que é onde existe um serviço de enfermagem composto, mesmo que seja só por um enfermeiro, há necessidade de uma responsabilização técnica por aquele serviço. Depois nós temos os fisioterapeutas, também em grande número assumindo as responsabilidades técnicas por essas ILPIs, seguido de nutricionistas e assistentes sociais. Também temos farmacêuticos, e médicos. Mas, Silvana, só esses podem fazer RT? Não, não são esses, Nossa legislação, ela norteia a questão de que seja um profissional de ensino superior. Porém, nós precisamos ver essa caracterização. E é isso que eu quero falar com vocês nesse próximo slide, Para que isso diminua e os anseios de quem vai se responsabilizar pela nossa ILPI diminua, nós precisamos ter a caracterização dessa nossa ILPI, Então, funções, tempo e o perfil desse RT, Em primeiro lugar, ele necessariamente precisa ficar 20 horas semanais que devem ser muito bem distribuídas. 20 horas semanais para uma instituição com 12 idosos, com 10 idosos, é muito tempo. A gente já ouviu vários gestores falando isso, inclusive nas nossas lives da frente. Agora, 20 horas para uma instituição de 120, 180 idosos, talvez seja pouquíssimo tempo, Então, com esse olhar genérico, que é necessário esse profissional ter, Eu não posso ter um profissional enfermeiro que só pense exclusivamente no serviço de enfermagem. Isso vai fazer com que a assistência à ILPI, ela fique, então, de alguma forma, capenga, Esse olhar, ele precisa ser genérico. O enfermeiro, ele tem que, se for a escolha do enfermeiro, ele precisa estar antenado na dinâmica do serviço social, na dinâmica familiar, na dinâmica da psicologia, E algumas vezes também os psicólogos são convocados a ser RTs, São contratados. Esse psicólogo, ele não pode só estar voltado à questão emocional da instituição, embora essa formação seja dele. Ele precisa saber o funcionamento administrativo, ele precisa saber que, ao fazer uma intervenção familiar, ele precisa entender que aquele idoso também é parte de um contexto social, de um residencial geriátrico, de uma LPI. Então, ele precisa ter esse olhar genérico. Depois, ele precisa se envolver da assistência e, às vezes, quando essa instituição é muito gigante, ele não vai conseguir executá-la sem organização para isso. Então, eu preciso observar o tamanho da minha ILPI. E, às vezes, nós precisamos fazer uma responsabilização técnica, inclusive compartilhada, onde se tem um olhar do profissional da saúde com o olhar da assistência, Então, precisa se observar essa dinâmica, A organização da assistência, e aqui eu trago com uma outra letra, inclusive, Entendendo que essa organização da assistência, ela precisa passar por todos os protocolos da oficina de protocolos, De documentos, e quem vai diretamente se responsabilizar desde a confecção e, inclusive, da correção e execução desse documento é o RT. Uma coisa que alguns gestores se incomodam muito é porque o RT precisa ter autonomia de atuação. Ele necessariamente precisa, eu vou fazer um recorte de uma experiência em dado momento. Ouvi de um funcionário, numa instituição que eu acompanhava, não como RT, mas dando orientações, de que aquele profissional, naquele caso era um nutricionista, disse: ele é tão funcionário quanto nós, e eu não vou obedecer ao que ele diz, Não é uma questão de obediência ou não,
mas de entender que aquele LRT, ele tem uma autonomia de atuação. Por quê? Porque legalmente, né, criminalmente inclusive, né, esse RT responde pelas ações dos funcionários da ILPI. E em caso de negligência ou de um processo inclusive, virá assumir tudo isso o RT e o proprietário. Muitas vezes sendo a penalização caindo no RT. Por quê? Porque tecnicamente é ele que possui esse conhecimento para poder fazer o cuidado. Então, a gente tem que estar muito alerta, porque a equipe precisa entender qual é a função desse responsável técnico, tá? Então, essa autonomia de atuação, ela é muito importante. Esse RT, ele precisa, dentro do tempo dele, fazer uma ponte de comunicação da família, do gestor e do idoso. Então, o gestor, ele precisa também fazer a compreensão que esse RT, ele tem que ter, né, ele tem que circular entre a comunicação familiar, entre as necessidades administrativas da ILPI, né? Não adianta querer comprar uma máquina de 300 mil quando a ILPI não tem uma entrada de 20 mil por mês, né? Fazendo uma hiperbole aqui para a gente pensar junto, né? E o idoso também, né? Ele vai ter essa autonomia para conversar com o RT, entendendo que ele vai ser ali o canal, né? Essa ponte e a proteção desse idoso dentro da ILPI. Então, não dá para ser o perfil desse RT, ele não pode ser somente administrativo, né? Não posso ter um RT com uma formação em enfermagem que se detenha em ficar apenas fazendo documentos, embora seja muito importante que ele faça. Ele precisa ouvir, né, a família, o gestor, o idoso e ter uma comunicação livre com a equipe que compõe essa ILPI, né? E como eu já disse, então, ele vai ter a regulamentação da ILPI, porque ele responde de forma legal, né? Quando ele assina, quando ele diz que ele é o responsável técnico, a partir daquele momento, absolutamente tudo que acontece dentro da instituição é também de concordância e responsabilização do RT. Bom, assistência e o RT diretamente, né? Como é que a gente pode, então? Silvana, a minha instituição optou em ter um assistente social, né? Primeiro, preciso conhecer um pouquinho do que um assistente social faz. Segundo, eu preciso ver a magnitude da minha LPI. Se eu tenho uma quantidade muito grande de pacientes, né, em finitude, que eu trabalho com cuidados paliativos, né, diretamente com a finitude, que eu tenha pacientes muito dependentes, será que realmente, né, esse profissional da assistência social consegue diretamente fazer o cuidado de saúde desse paciente? Não sei, fica a pergunta para que você avalie dentro da sua instituição, né? Se eu tenho uma grande quantidade de idosos em situação de vulnerabilidade social, em situação de abandono, em situação de negligência familiar, se eu atendo basicamente um público que necessita muito de acompanhamentos através das mais diversas assistências dadas pelo governo, se tem muita questão documental, de muita questão de estudo social, será que comporta a minha LPI ter um enfermeiro como RT? Não sei, deixo essa pergunta. Dentro do plano de assistência dessa LPI, eu preciso fazer essa demarcação, né? Se eu tenho muita necessidade de muitas receitas médicas, de muitos diagnósticos, que a minha LPI tem essa cara mais clínica, será que comporta que a minha LPI tenha um nutricionista de responsável técnico? Vamos pensar, será que não comportaria um médico nesse caso? A gente precisa ver essas nuances para poder determinar isso, porque daqui a pouco eu tenho um monte de paciente fazendo daqui a pouco infusões ou uma assistência muito clínica e eu tenho lá, né, um administrador, um advogado fazendo essa responsabilidade técnica, talvez isso fique de alguma forma sem o cuidado real, né? Então, os planos e procedimentos, eles precisam estar bem caracterizados, né? Eu não posso amanhecer cuidando de um monte de idosos em formato residencial, que saem, que tem uma vida ativa maior,
né? E ter nos meus procedimentos um monte de cuidado clínico. Nós precisamos ter uma determinada coerência. Quando a gente vai fazer um documento, a gente faz o documento com a cara da nossa instituição. O RT precisa entender isso, né? E não adianta ele fazer um manual de normas e rotinas com cateterismo, com diversas coisas que meu LPI não trabalha, né? Isso precisa estar sendo feito. Bom, meu manual não precisa ter 300 páginas, mas se ele tiver 10, essas 10 têm que ser realmente coisas que acontecem dentro da instituição, né? E aí a gente para tantas polêmicas que nas fiscalizações aparecem, né? Bom, o RT também tem que ter a questão do treinamento, da integração. Ele precisa estar envolvido nisso, né? Treinamento de equipe, reunião de equipe, integração. Ele tem que entender que o cuidador faz parte da equipe de saúde, ele faz parte daquela equipe, ele é integrante. Eu já vi RT dizer para mim, olha, eu só converso com os técnicos e com os profissionais graduados, né? Não, o cuidador ele faz parte daquela equipe, ele precisa ser integrado, treinado e incluído como aquele integrante, dadas as limitações claras dos papéis que vão ser analisados através do plano, né, dos procedimentos operacionais padrão que o RT vai constituir, né? Ele tem que ter tempo de escuta para os idosos, né? Então tem que ser alguém que se familiarize com a história do idoso, que faça essa escuta, que intervenha dentro do processo, né? Vai ter total envolvimento na formação dos pais, dos POPs e todos aqueles documentos dos quais a frente já fez a orientação para vocês. Vai estar ligado à questão das notificações compulsórias, tentativa de suicídio, casos de escabiose, né, doenças, né, infecto-contagiosas da Covid e tudo mais, e ele precisa ter uma idoneidade de caráter, né? Inclusive quando há negligência ou violência entre os idosos ou por parte dos cuidadores em geral, tá? E ele tem que ter uma qualidade no desenvolvimento da tarefa, tem que ser alguém organizado, né? Às vezes, aquele profissional que tem muita experiência no ramo hospitalar tenha muita dificuldade de ser um RT da instituição de longa permanência. Então, a gente precisa fazer essa observação. Tendo o entendimento de como a minha LPI funciona, vai ficar muito, muito mais simples de fazer a definição desse RT e a formação desse RT. Então, eu preciso cobrar do RT aquilo que eu souber sobre a profissão dele, aquilo que eu souber da minha instituição. Então, se eu tenho essa instituição mais clínica, bom, ok, eu vou então contratar o enfermeiro, mas eu preciso conhecer a legislação da enfermagem. Então, o gestor sempre tem que estar um passinho à frente das suas contratações. Com isso, queridos, eu quero agradecer muito mais uma vez a todo mundo da frente, a Aline, doutora Carla, um beijo carinhoso, muito obrigada por tudo, desejando a todos vocês um feliz ano novo, boas festas, um feliz Natal e que o nosso 2022 seja ainda mais produtivo aqui na frente de fortalecimento das instituições de longa permanência. Muito obrigada!